te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Aleluia, glória a Meus Deus. amados irmãos, aqui nós podemos observar 3 fases na vida de um homem. Primeiro, aqui nós podemos observar que Jesus ele nunca parou. Jesus sempre andava. Jesus sempre estava diante da multidão. Muitos que ouviam falar de Jesus se apressavam os pés, porque na sua casa estava acontecendo um evento de ordem patológica, Aleluia. Uma doença física, ou estava acontecendo uma doença que nós vamos chamar doença espiritual, que na verdade é um ataque do inimigo, que somente por meio de Cristo eles poderiam serem sarados, poderiam serem curados. E a gente pode ver aqui que esse homem, esse centurião, um homem, um general, um capitão, vamos dizer assim, no seu tempo, para os nossos tempos, mas ele tinha algo diferente. Ele tinha homens ao seu comando, tinha homens a quem ele lhes dava ordem. Mas o que me chama a atenção é que a cidade de Cafarnaum é também a cidade que Jesus escolheu para morar. Foi também na cidade de Cafarnaum que aconteceu o primeiro milagre. Foi na cidade de Cafarnaum que o ministério de Jesus começou a crescer, a ser visto, a ser notado. Porque foi nesta cidade, ou nesta vila, ou neste povoado, que Jesus começou a libertar. Começou a mostrar para o mundo que somente Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é a porta, que aquele que entra por ela, ele vai ser sarado, vai ser curado. E a gente pode observar que aquele homem, naquela época, meus amados irmãos, tinha também os médicos ali no Egito, nas melhores faculdades, vamos dizer assim. Mas tem um que não passou por uma cadeira de um colégio. Tem um que não passou por uma cadeira de uma faculdade. Tem um que não foi professor. Tem um que nenhum homem foi capaz de lhe ensinar. Mas ele recebeu de lá do céu. É capaz de curar, é capaz de libertar, é capaz de transformar. Mas para isso é necessário que nós agora venhamos entregar a nossa vida para Ele. Jesus é de uma misericórdia tão grande, que muitas vezes a Bíblia diz, olha, Ele é tão fiel, mas tão fiel, que o homem sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Aleluia! Ele está pronto para salvar. A Bíblia fala que aquele homem se desesperou. Não fala o motivo da doença do seu criado, mas era alguém a quem este homem amava. Era alguém a quem esse homem tinha um apreço. Porque na Roma antiga, nos tempos dos templários, vamos dizer assim, dos grandes combatentes cavaleiros, aqueles que eram feridos eram deixados pelo caminho, como nós ouvimos aqui no hino que o irmão Gleison louvou agora. Um homem que foi alvejado, mas foi deixado pelo caminho. Mas Jesus não deixa ninguém pelo caminho. Aleluia. Jesus ele veio para curar Deus. e salvar os que se haviam perdido. E é por isso que este homem agora se desespera. E eu fico imaginando a autoridade daquele homem dentro da sua comunidade. A autoridade daquele homem no seu tempo. Glória a Deus. O centurião, ele trabalhava para a corte real. Aleluia. Era o emissário do rei. Alguém que tinha autoridade suficiente. Era como se fosse um promotor, um juiz da época. Mas o que é que acontece? Ele não encontrou saída para o seu criado. Alguém deve ter chegado lá para ele ter dito, olha, há um homem que anda por aí. Há um homem morando aqui em Cafarnaum,
chama-se Jesus de Nazaré. E o que é que ele é? É médico? É curandeiro? Quem lhe deu tanta autoridade? Nós não sabemos. Nós só sabemos que aquele que ele põe a mão é transformado. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós só sabemos que aquele que ele toca é sarado. Aleluia, glória a Deus. Nós já ficamos sabendo Eita, glória a que Deus, ele é aleluia. alguém muito especial. E aquele homem ficou por um instante pensativo, olhava para o seu criado, olhando e ouvindo o que as pessoas diziam acerca de Jesus. Ele disse: eu vou. Há uma sinopse que fala aqui no livro de Lucas que ele mandou um criado, mas aqui ele foi, ele mesmo. No livro de Mateus, ele mesmo foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, é por isso que a Bíblia diz: quando nós tivermos e sentimos alguma coisa, não mande recado, vá você mesmo ao pé de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós queremos oração, muitas vezes nós pedimos oração, mas nós não temos a coragem de se aproximar de Jesus. Glória a Deus. Ô irmão, pede lá o pastor para orar por mim. E o pastor ora, porque é a nossa finalidade, é a nossa obrigação. Mas aquele homem, ele não hesitou, ele até pensou, mas disse: eu vou lá ter com esse homem. Quando ele se aproximou, certamente muitas pessoas estavam ali em volta de Cristo. Olha só, porque quem não queria estar perto de Jesus? Hoje em dia, quando falamos em nos aproximar de Jesus, as pessoas saltam longe, dizem não quero, até dizem rejeito. Mas se querem estar perto de Cristo, querem estar da maneira que estão, ou da maneira que eles querem estar. Mas a Bíblia diz que aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Aquele que come deste pão jamais terá fome. Meus amados irmãos, Aleluia, glória a Deus. a gente vê tantas pessoas sendo curadas, muita Aleluia. gente sendo libertas. E é por isso que Glória a hoje Deus. a coisa mais complicada nós temos visto naquela igreja, ali no Esquisito, na Assembleia de Deus Seta, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Aleluia, glória a Agora Deus. por quê? Porque elas foram até Cristo. Glória a E Deus. hoje, meus amados irmãos, tem muita gente que não crê mais em milagre, não crê mais em libertação. E isso tem atrapalhado o andamento da igreja, tem atrapalhado o operar de Jesus. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Sem Deus. fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem que entender, meus amados irmãos, porque é que hoje em dia está raro pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Por que está raro pessoas receberem milagres na hora do culto? Por que está raro pessoas serem libertas na hora do culto? Porque as pessoas estão no templo, estão ali sentadas, estão até adorando ou glorificando, mas o coração muitas vezes não está naquele lugar. Mas quando o coração está conectado com o Filho de Deus, com a palavra de Deus, o milagre acontece. Porque a própria Bíblia diz: aquele que vem a mim, Glória a Deus, vai sair aleluia. sarado, vai sair curado. E nós temos que entender esta palavra. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Meus amados irmãos, tem tanta gente, Pai, tantas pessoas que tem uma doença há 10, 15, 20 anos e não conseguiu se libertar, não conseguiu ser curado. Já gastou 5, 10 mil reais e o médico não encontra uma solução. Já foi os melhores especialistas, mas ele esqueceu de ir. Qual missionário? Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus de Nazaré. Outro dia nós contamos aqui um testemunho. Aqui nós terminamos de almoçar na casa da nossa irmã Maria. Sentamos ali para descansar um pouco. E nós falávamos de um testemunho. Nós estávamos na Serra Velha dirigindo a igreja. E um sobrinho do nosso pastor sofreu um acidente. E por conta desse acidente, foi levado para Imperatriz, no Maranhão. Um acidente muito grave. Ele entrou no vidro traseiro do carro e passou pelo dianteiro. Não tocou em ninguém. Mas quando caiu no chão, na pista,
já caiu praticamente morto. Foi isso que as pessoas achavam que ele estava morto. Mas ele tinha fraturado toda a vértebra. Ele tinha quebrado. Ele não ia andar mais. Ele paralisou. Levaram este homem para Teresina e Teresina para a Imperatriz. E nos exames constataram que ele tinha um câncer no centro da sua coluna. E foi por conta desse acidente que descobriram esse câncer. E o médico disse: olha, infelizmente, você não tem mais como andar. Você está paralítico. Você está tetraplégico. E ele ficou ali um pouco triste, porque um homem que estava afastado dos caminhos do Senhor, sobrinho de um pastor. E o que é que acontece? E começaram a fazer tratamentos e mais tratamentos. E ele ia de mal a pior, como diz a Bíblia, a mulher do fluxo de sangue. E certo dia o pastor me ligou para minha esposa e disse: olha, eu queria que vocês, no dia que nós fomos para Fronteiras, para a posse do nosso irmão, eu queria que vocês fossem na casa do meu sobrinho. O meu sobrinho está parecendo uma tábua em cima da cama. A mulher já deixou. Não tem quem dê mais atenção a ele. Ele está paralisado, amarelo, esperando a hora da morte. Ficou lá em cima da cama. E eu tinha ido para Pionono, porque eu passei 8 meses. Eu ia e voltava todos os dias de Alagoinha do Piauí para Pionono. 166 quilômetros. Eu ia de bis para trabalhar, para sustentar a minha família. E a última vez que eu fui, eu dormi em cima da bis, ali no 63. Eu acordei quando a moto caiu na caixa de brita. Foi quando eu acordei. Já tinha um homem parado com o carro e disse: dormiu, amigo? E eu disse, dei uma cochilada, ele disse: toma banho no posto. E eu fui ali, lavei o rosto e fui para casa. Quando foi à noite, nós fomos para o culto. E quando nós chegamos lá, ele disse: olha, nós vamos na casa do meu sobrinho. Agora não contem ao nosso pastor presidente, porque ele não crê muito nessas coisas não. Um homem que tem mais de 60 anos de crente e não crê na ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória. Cabelos brancos dentro da igreja e não crê em sonhos, não crê na ação que Deus pode fazer. E ele até falou nesse moço: olha, meu sobrinho está aí desobediente, está em cima de uma cama e que não sei o que Deus tenha misericórdia dele. E eu fui depois do culto, todo mundo saiu e eu fiquei um pouco triste, porque eu tive que fazer aquilo depois que todo mundo foi embora. Eu não queria me aparecer, mas eu queria que o pastor, nosso pastor presidente, tivesse visto o que Deus fez na vida do homem. Aleluia. Quando nós chegamos dentro da casa, a sobrinha dele disse: missionário, vamos aqui no quarto, meu tio está aqui. Nós chegamos lá, irmã Maria, o rapaz estava deitado na cama. O pano estava por cima dele, mas parece que o pano só estava por cima da cama. Nós não sentíamos nada, não vimos nada. E entrou um monte de gente dentro do quarto. Eu disse: não, pode tirar metade desse povo daqui. Deus não opera nesse furdunço aqui não. Deus não precisa de plateia para ele operar. Quando ele quer operar, ele opera. Porque ele disse: onde tiver 2 ou 3 do meu nome, ali eu estarei no meio desse povo. Aleluia, Jesus. E aí o pastor tirou o povo de dentro do quarto. Ficou eu, ele, a esposa dele, minha esposa e alguém que andava comigo. E nós começamos a orar. E quando nós estávamos orando, aquele quarto foi tomado por uma luz branca, que eu não conseguia enxergar ninguém. Eu só via aquele homem deitado na cama e eu via ele todo branco. E eu comecei a adorar a Deus ali. Eu comecei a pegar nas pernas dele. Parece que eu pegava num vidro desse daqui, as pernas bem fininhas. E quando nós fomos parar de orar, Deus, um poder de Deus tão tremendo, que nós caímos no chão de joelho e continuamos a orar. E eu vi que Deus tinha operado. Quando nós terminamos a oração, depois de 20 minutos, por aí assim, eu saí todo encharcado. E o pessoal: pastor, vamos jantar. Eu disse: não janto, eu não preciso de janta. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sem comer. Glória a O que Deus. Deus fez aqui. Aleluia. E esse pastor disse: olha, pois vamos embora. E minha esposa foi de carro com ele, com a esposa e com outros meninos que andavam conosco. E eu fui de moto
voltei para Alagoinha de moto. E quando nós chegamos lá, eu fui do meu, disse: Senhor, me mostra o que houve. E eu não consegui. Quando foi pela madrugada, Deus me deu uma visão. Eu não conseguia ver nada, só conseguia ver o homem vestido de branco. Com um mês depois, meus amados irmãos, ele foi para Teresina. Quando chegou lá em Teresina, entrou no quarto lá para fazer o exame. Fez os exames na cadeira de roda. Quando ele saiu, foi estar com o doutor, com o médico. A mulher trouxe os exames. E aí o homem disse: tudo bem? Ele disse: tudo bem. Tá pronto? Ele disse: estou pronto. E o médico olhou assim o exame e disse: o que foi que vocês fizeram? O que foi que vocês tomaram? Ele disse: eu não tomei nada, doutor. Eu vim só para raspar a cabeça, fazer a quimioterapia, a radioterapia. Ele disse: não, alguma coisa vocês fizeram. Ele disse: não, nós não fizemos nada. E não, ele disse: não, não fizemos nada. Ele disse: olha, pois eu tenho uma notícia para dar para você. E você é crente? Ele disse: sou. Glória a Deus. Ele disse: a tua irmã é crente? Ele disse: sou. Ela disse: eu sou também crente, doutor. Ele disse: olha, pois Deus operou um milagre na vida do teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele virou o exame para a mulher com aquele exame de ressonância magnética e disse: olha, Glória a o teu irmão Deus. não tem mais câncer. Aleluia. Não tem mais câncer. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Vim aqui em Fronteiras, para quem quiser ver. Está trabalhando de mototaxista. E o médico disse que ele não iria andar. Ele está lá trabalhando de mototaxista. Aí você diz: missionário, foi o Senhor Jesus. Glória a Deus. E tem muita gente que não é liberta, irmão, porque não quer. Mas a parte mais triste, ele foi na minha casa, foi lá me agradecer. Eu disse: não, meu irmão, não me agradeça. Só agradeça ao Senhor, não saia dos caminhos do Senhor, permaneça firme. Pode vir o que vier, pode ser a luta do tamanho que vier, continue na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas a última notícia que eu soube dele é que ele está bebendo. Tem pessoas que não é grato àquilo que Deus faz na sua vida. Tem pessoas que brincam com Deus. E às vezes, meus amados irmãos, Deus não permite a morte, que é para ele lembrar que ele está naquele sofrimento porque brincou com Deus, zombou de Deus. E aí o que é que acontece? A Bíblia fala aqui que aquele homem foi ter com Jesus. Jesus, o meu criado está terrivelmente doente e atormentado. Mas se o Senhor puder me ajudar, me ajude. Ele disse: olha, eu vou lá e ele vai ser curado. Disse: não, Senhor, não, Jesus, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. Eu não sou digno disso. Se o Senhor disser uma só palavra. Sabe por quê, Jesus? Porque eu também sou homem de ordens. Eu tenho criados que eu digo a eles para ir, eles vão. Eu digo para eles voltarem, eles voltam. A mesma coisa acontece com o Senhor e comigo. Se o Senhor disser uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Eu sei que ele vai ser restaurado. E às vezes, amados, nós não recebemos a cura, o milagre, porque nós não cremos. Dizemos que somos crentes, que somos valentes, mas não somos cheios de fé. Glória a Deus. Nós não temos fé suficiente para ser curado. Muitas vezes a gente diz: Senhor, eu queria tanto que a minha casa fosse liberta. Mas você não paga o preço. Você não tem fé. Porque a gente acha: eu vou fazer uma campanha aqui de 15 dias. Que 15 dias, irmão? Que 15 dias, irmão? Irmão, às vezes para a libertação de um filho nosso, vai mais de ano de oração. Mais de ano de oração. Mas as pessoas querem fazer como aqueles pescadores. Aqueles pescadores passaram a noite toda no mar, não pescaram nada. Quando chegaram, foram lavar as redes, porque não pescaram nada. E aí Jesus diz: olha, joga a rede lá pro lado direito. Ele diz: ah, Jesus, nós passamos a noite todinha, aí não tem nada nesse mar. Jogue a rede pro lado direito. Sabe por quê? Porque a gente quer passar 5 minutos de joelho e resolver uma questão de 2 horas. De 2 horas. Mas Jesus não. Jesus, ó, com uma palavra,
Porque a Bíblia diz que ele vivia em oração. Vivia em oração. Glória a Deus, aleluia. E a gente estende as mãos, ora, ou fica de joelho e acha que está tudo resolvido. Tem que pagar preço. Este homem, a Bíblia não diz se ele passou a ser um seguidor de Cristo, mas ele usou de fé. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, porque, irmãos, às vezes tem descrente que tem mais fé do que um crente. Tem uns camaradas por aí que dizem, crente é quem crê. Não, irmão, isso é conversa para quem não quer aceitar Jesus. Crente é quem crê. Não tem nada a ver. Crente é quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem quer mudar de vida, aceita Ele. E a Bíblia diz que ele chegou e disse, olha, eu nunca vi tanta fé em Jerusalém como naquele homem. Aleluia. Eu nunca vi uma pessoa, uma expressão de fé como aquele homem. Irmão, e é assim que Deus faz. Deus, ele pega a gente pelo o braço, coloca a gente no colo, diz eu sou, mas a gente não quer aceitar. Mas Jesus, quando ele diz, eu vou entrar na tua casa, se tu abrir a tua porta, eu vou entrar na tua casa, ceiar contigo e tu comigo. Ele está dizendo, eu vou entrar na tua vida, mudar a tua história, a tua situação. Glória a Deus. Vai poder tocar em ti. Aleluia. Mas quando eu não quero mudar de vida, irmão, eu fico tentando enganar a Deus. Você pode enganar o pastor, o missionário, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus, a Bíblia diz que ele, o guarda de Israel, o guarda de Sião, não cochila, não dorme. Então tudo ele vê, tudo ele está sabendo. A Bíblia fala que esse homem não questionou, ele simplesmente foi ter com Jesus. Tem muitas pessoas que hoje estão tocando em alguma parte do corpo, querendo sentir se tem algum mioma, algum cisto. Não adianta. O passo que tu destes para Cristo, se tu continuar confiando, acreditando, você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Porque a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Só precisa crer. Não adianta, meus amados irmãos, a gente dizer que é crente e não obedecer ao nosso Deus. Aleluia. Não adianta. Você talvez diga, eu tantos anos que eu sou crente, eu espero tanto pelo milagre. Eu já pedi tanto a Jesus, eu preciso tanto disso. O problema está aí. Você não está precisando de Jesus. Você está precisando daquilo que você tem contado para Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente diz, olha, eu queria louvar tanto ao Senhor, eu queria adorar tanto Ele, mas a minha garganta não me possibilita de eu fazer isso. Eu queria mostrar para as pessoas o quanto eu sei adorar. Então você queria mostrar para as pessoas, não queria adorar o Senhor. Eu queria dizer para as pessoas o quanto Ele é fiel na minha vida e o quanto você é fiel na vida dele. Me diz o quanto. E às vezes, meus amados irmãos, a transformação vem quando você começa a andar em direção a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Quantas pessoas já fizeram esse trajeto? Andar em direção a Jesus. Pastor, mas e por que eu não alcancei aquilo que eu tanto desejo? E eu lhe faço uma pergunta. Como é que está o teu relacionamento com Jesus? Como é que está a tua vida diante dos olhos de Jesus? Deus não é menino. Deus não é menino. Ele só entrega quem está pronto. Aleluia. Se você estiver pronto, Ele vai te entregar. Aleluia. Se você não estiver, Ele não vai dar o que é dele para ninguém.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Honra até ele honra, mas a sua glória não divide com ninguém. Aleluia. Mas fulano de tal, olha, minha vizinha alcançou a graça. E eu? Espera em Deus. Deus proverá. Assim como fez esse homem. Você não precisa se desesperar. Diga para ele, Senhor. Glória a eu Deus. estou debaixo da tua graça. Aleluia. A tua graça me basta. Aleluia. Eu sei que tu és na minha vida, Pai. Tu me chamou como povo teu. E eu sou agora. Eu sou o teu filho. Eu sou tua filha. Glória a Deus. Aleluia. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. E a gente, às vezes, meus amados irmãos, não quer entender. Paga o preço. Diz para Jesus o quanto você quer ser livre. Irmãos, uma irmã falou para mim semana passada, disse: pastor, estou muito preocupado com minha irmã. Sim. A minha irmã está ficando um pouco triste. Sim. Eu não sei o que é que está acontecendo na vida dela. Não. Ei, irmão, vamos orar. O inimigo não vai tocar na vida dela, não. Irmão, mas tem hora que ela chama pelo diabo, não sei o que. Sai, irmão. Ele já vem sem você chamar e a pessoa chamando. Pastor, ela xinga muito. Ai, irmão, pois tem que aceitar Jesus de novo. Irmão, crente que diz que é crente e que anda com xingamento na boca, me perdoe. Você não vai para lugar nenhum, não. Glória a Deus. Aleluias. Crente que anda com xingamento, dizendo todo tipo de palavrão, não chega a lugar nenhum. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que da vossa boca não sai a palavra torpe. Porque o que contamina o ser humano é aquilo que sai da boca dele. Glória a Deus. Aleluias. Às vezes os filhos estão dando trabalho, a gente diz: menino diabo, você está amaldiçoando seu filho. Eita, que esse menino não vai prestar para nada. Ele vai ser o que você está dizendo. Agora, quando você olhar para a Bíblia, porque Paulo disse: quando eu era menino fazia coisa de menino, mas depois que eu cresci eu faço coisa de gente grande. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai dizer: ô Provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar. Glória a Porque Deus. até quando crescer não vai se desviar dele. Aleluia. Não vai se desviar dele. Mas o Glória a menino Deus. está fazendo coisa por quê? Porque é menino. Agora presepada é um velho, caindo nos cabelos, caindo o restinho de dente que tem, fazendo presepada. Aí é feio. Mas uma criança, esse menino presta. Pois ele vai ser o que você está dizendo. Pastor, o que é? Não sou eu, é você com sua boca. O centurião foi, não era nada dele. O centurião foi falar com Jesus. Falar com Jesus. E alcançou a benevolência. Aleluia. Agora faça Glória uma a Deus. coisa. Não faça por mim, não. Faça por você, por sua casa, sua família, sua vida. Peça a Jesus para lhe dar força, para você escovar a boca, para você limpar a boca e o coração e a mente. Se você é crente, você não vai xingar mais não. Glória a Deus. Se você é crente, não vai amaldiçoar mais ninguém não. Se Aleluia. você é crente, você vai andar como crente. Glória a Deus. Até porque tem uns crentes que é mais crente do que os outros, irmão. Glória a Deus. Eu tenho medo de crente. Como é que eu... Crentão, né? Eu tenho medo de crentão. Porque esse povo mais crente, irmão, ele é crente na tua frente. Quando ele está sozinho, ele é descrente. É descrente. É descrente. E é por isso que a Bíblia diz: vai ao encontro com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tenha um encontro Glória a com Deus. Ele. A Bíblia não engana ninguém. Eu não engano ninguém, porque eu falo o que está na Bíblia Sagrada. E eu te falo agora, nesta noite:
Se tem alguma coisa errada na tua vida, na vida dos teus, faz como este homem aqui, como este centurião. Vai aos pés de Jesus. Pede a misericórdia dele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pede a ele para transformar. Aleluia. Porque esse homem era da casa dele. Ei, eu sou crente, mas minha mãezinha não é não. É. E o meu testemunho? E a minha vida? Irmãos, a primeira igreja é a nossa casa. Os primeiros crentes são nossa família. Se eu não dou exemplo, não tem como eles aceitarem Jesus. Essa semana eu falava com a missionária. Eu disse: olha, irmã Geralda, a coisa pior que tem é crente menino. Que ele, quando tem uma roda de gente ruim, eu gosto muito de chamar esse tipo de gente sem vergonha. Falando de crente, quando chega um crente que diz que é crente, mas não é crente, ele vai ajudar aqueles lá a falar dos crentes. Mas de noite está lá na igreja, dando glória a Deus, pulando, virando, plantando bananeira, fazendo de tudo. Glória a Deus. Mas não tem coragem de dizer: Senhor, deixa e me faz um vaso de verdade para eu ganhar. Glória a Deus, Ganhar meu aleluia. pai, ganhar minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso ganhar minha família, porque se eu vou para o céu, se eles não aceitarem Jesus, eles vão para outro lugar. A minha mãe é católica Glória a Deus. Juriti. Juriti. Você sabe o que é católica Juriti? Católico, irmão, não tem nada de errado. Só não conhecem a palavra. Só isso. Assim como tem macumbeiro, tem espírita, tem rezador, tem mulambeiro, tem todo bicho. Não conhecem a palavra. E os que conhecem desfaz da palavra. Mas a minha mãe, a semana passada, quando eu estive na casa dela, eu falei para ela, disse: mãezinha, Glória Jesus a está Deus. voltando. Isso eu sei. E a senhora? Vamos ver. Eu não engano a ninguém. Eu não engano a ninguém. Glória a Deus. Os primeiros que eu digo: olha, ou aceita Jesus ou você vai para um lugar ruim. Meu filho um dia chegou para minha mãe, aí disse: vovó, se a senhora não aceitar Jesus, a senhora vai para o inferno. Menino, vai, vovó, a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que diz: ou aceita Jesus ou vai ter condenação Glória eterna. a Deus, aleluias. Aí, irmão, mas eu não digo isso. Meu irmão, quando eu encontro ele, é meu irmão, eu prego para ele. O Gleice conhece meu irmão. Eu digo: Moisés, aceita Jesus, rapaz.